funciona no Supremo. Estão me ouvindo, Fabiola? Oi, Fabiola. Muito bem. Estou te ouvindo. Como eu disse anteriormente, existe no Supremo uma maneira, um modus de agir. Nesse modus de agir, quando um juiz é atacado, ele responde nos autos, não fora dos autos. E quando ele é atacado, porque ele é um órgão do poder, ele é o poder, quem responde é o presidente do Supremo. E para evitar que um novo ataque aí dessa vez ao presidente do Supremo, existe a figura do decano, do mais antigo. Isso se inverteu. O Moraes anda falando, basta pisar no calo dele para ele sair diante de uma hipótese ridícula. A decisão brasileira não afetou a soberania americana como bem decidiu a juíza. Veja, então, calma, decida nos autos e só nos autos. Essa solidariedade do Dino é uma solidariedade que ele deve ter aprendido, ele deve ter esquecido quando ele era juiz. Foi buscar uma solidariedade na política, entre partidos. Não? Então, está uma linguagem aí popular de geral de futebol. Está um esparramo onde, de repente, um fala, o outro parece que são todos, que não existe aí o que um representante do Poder Judiciário, que é o chefe do Poder Judiciário, depois que fala o presidente, ninguém mais fala no seu decano em determinadas situações. Então está tudo muito mal. Essa é a manifestação do Dino. Olha, acho que o Tales deve ter uma bola de cristal aí, e já deve ter descoberto pela bola de cristal dele que tem gente com intenções político-partidárias, tem gente para ir para outro poder. Que tal uma chapa Xandão e Dino? Você votaria, Mairovitch? Já que você provocou, né? Você votaria numa chapa como essa, não? Depende de quem tiver do outro lado. Eu já fechei o nariz e já votei no Lula contra o Bolsonaro. Depende de quem tiver do outro lado. Eu não sei se a gente já está em contato aqui com o Josias e com o Tales, mas tem uma questão aí também, né, o professor Mairovitch, que é essa situação dessa fala do Barroso, e ele já fala aí sobre a questão do golpe, né? O julgamento que ficará, né, tá nas mãos do Supremo Tribunal Federal, né, vai para a primeira turma. E isso é muito curioso, da forma como ele trata, né? Eles deixam muito claro, houve uma tentativa de golpe no nosso país. Essas declarações, elas deveriam não acontecer? Isso é um problema, professor Mairovitch? Aqui, a denúncia do Procurador-Geral da República já tem aí um voto que houve golpe. Houve violação ao Estado Democrático de Direito de forma violenta, houve ataque à democracia, houve golpe. Veja, ele já decidiu a questão central. Agora só falta ele decidir quem são os culpados. Esse tipo de comportamento não dá. Ele poderia defender o Alexandre de Moraes, levar para a questão técnica. Não houve. Veja a juíza federal americana o que fez. Vou ler de novo. Não houve qualquer tentativa de impor decisão brasileira em território norte-americano. Pronto. Era só ele falar sobre soberania, sobre a autodeterminação dos povos, sobre o respeito a isso, e nada mais, nada mais. O Barroso anda também num período meio difícil de escorregadas, e ele, que é um constitucionalista, né? Vamos lembrar esse fato. Bom, vamos lá. O Tales e o Josias trocaram de lugar agora. É o carnaval, né? Vocês estão brincando de dança de cadeira, isso? Cada hora vai para um lugar, dançando na cadeira, gostei.
Ô, Thales, vamos lá, as declarações do Barroso e do Flávio Dino em defesa de Alexandre de Moraes. E até mesmo essa fala aí do Barroso, né, em relação ao próprio julgamento. Ele não falou sobre o julgamento da tentativa de golpe, mas ele diz, né, nós sabemos o que tivemos que passar para evitar um colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram um golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. É o que diz ele, dá já um entendimento do caminho e do que pode vir pela frente no julgamento do STF? Claro, e eu acho que ele já tinha dito isso anteriormente. Já tinha dito também quando falou, perdeu, mané, perderam. Então, eu acho que o Barroso já deixou isso claro há muito tempo, e está deixando agora. Acho que o Flávio Dino podia também ter oferecido ao Moraes ir para Nova York. Tem um municípiozinho no Maranhão, com cerca de 4.000 habitantes, lá na fronteira com Piauí, que se chama Nova York. Podia ir para lá. É que lá não tem a Estátua da Liberdade. É por isso que não ofereceu. Mas isso daí é só falar com o dono da van, que ele manda botar. Pois é. Ai, vai colocando em todos os lugares. Gente, é carnaval hoje aqui, hein? Oh, meu Deus. Eu tô até apoiada aqui, só acompanhando aqui, ó. Ai, ai, ai. Vai. Está virando um carnaval. Realmente está virando um carnaval, né? Agora, o fato é o seguinte: a gente tem um sujeito no comando do maior país, o país mais forte do mundo, que se não estivesse lá, se fosse presidente do Brasil, seria tratado como foi tratado o Bolsonaro, como um pária. O Trump é um pária. Não é um pária porque está no comando da nação mais forte do mundo. Mas tudo que ele está fazendo é muito semelhante ao que o Bolsonaro faria se assumisse o comando da presidência dos Estados Unidos. Exatamente. Então, infelizmente, o mundo vai ter que conviver com isso. Agora, esse cidadão, de fato, acha que o mundo todo é colônia dele. Ele agora falou sobre a Europa, União Europeia, que ele não está gostando muito da atuação da justiça da União Europeia contra as empresas americanas. É uma ameaça. É uma ameaça. Então, é um sujeito que está ameaçando o mundo inteiro com essas, que não são só bravatas. Ele vai lá e impõe tarifas enormes. Está mudando a geopolítica do mundo. Então, é perigoso. Esse sujeito é perigoso. Não é um blefe. Ele está mostrando cartas, é um jogo aberto em que ele tem cartas fortes na mão, infelizmente. Então, o que ocorreu agora? A gente pode acusar os bolsonaristas de tudo, mas eles têm sido bons em estratégia. O que ocorreu? O professor Walter falou bem, a justiça praticamente está fechando o caminho para essa atuação contra o Supremo brasileiro, a justiça americana. Mas aí eles vão para o legislativo e pedem uma decisão do legislativo contra o ministro do Supremo e proibindo o ministro do Supremo de entrar lá. Quer dizer, eles jogam para o legislativo. E aí vai ser um outro problema, se torna um problema diplomático mesmo. É como está essa situação, uma situação séria. Eu até perguntaria ao professor Walter o que o Supremo pode fazer contra uma decisão do Legislativo dos Estados Unidos. Olha, nada. Absolutamente nada. Trata-se de um país soberano. Absolutamente nada. Agora, essa decisão E aí, professor Mairovich, é o mesmo troco daqui, que é o que o senhor estava falando antes, né? Então, aqui no Brasil vale a justiça brasileira. Então, quando ele barra essas big techs por não cumprirem a justiça brasileira, é a mesma coisa, né? Aqui o que vale é a justiça brasileira, lá o que vale é a justiça americana, né? Sim, e as leis brasileiras dentro do território, daí a soberania.
Sim. A soberania significa o quê? Existir um direito internacional em que o país é classificado como uma pessoa de direito internacional, que significa que dentro do seu território ele atua soberanamente, ele tem as suas próprias leis, é ele que decide. Tá? E o povo tem autodeterminação, quer dizer, ele se governa, ele escolhe, ele impõe sem necessidade, ele decide sem necessidade de intervenção de outros. Então, isso. Agora, tem duas coisas que eu gostaria de colocar, uma em cima do que o Tales bem coloca. Nós temos um presidente norte-americano que efetivamente está na cara isso. Ele não é um estadista. Então o Brasil precisa já se cercar. Olha, lá não se trata de um estadista. O Trump, até agora, tem se mostrado o quê? Um mercador. Ele não é um estadista, ele é um mercador. Agora, o que se pode fazer? Está na hora de Moraes, ministros, saírem de cena. E aí entrar aquele que o Moraes costuma roubar a competência, o papel, que é o Procurador-Geral da República. Veja, existem inquéritos com relação ao ainda complementos, com relação a pessoas ainda em apurações, foi falado do Alan dos Santos. Veja, está na hora do procurador entrar e botar mais um partícipe disso tudo, que se chama Eduardo Bolsonaro. E, se for o caso, se verificar, veja que ele é um entreguista de quinta categoria, não respeita o país dele, a soberania do país dele. Então, o que cabe aí? Uma prisão preventiva. Estão esperando o quê? Ficar nessa história de repetir discursos. Vamos às ações pelos caminhos certos. Tem o Procurador-Geral da República que deve tomar posição firme. Diz prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro, é isso, Mairovich? Sim, veja. Exatamente em razão do que ele está fazendo. Se apurar tudo isso, dentro das suas ligações, a quem ele está favorecendo, como ele está atuando. Ele está atuando num pós-fato ou ele já estava nesse esquema? Tudo isso decorre de apuração. E nessa apuração, se houver necessidade, evidente que cabe uma prisão preventiva. E olha o pano de fundo que eu digo, é um entreguista, é um sabujo do Trump, vai se queixar ao Trump, como se o Brasil fosse o quê? Fosse um quintal dos Estados Unidos. O que ele está pensando? Que ideia ele tem sobre soberania, sobre independência do país? É uma besta quadrada, que não tem noções mínimas de Estado e é parlamentar. É um entreguista de quinta categoria, que vai, como um sabujo, como um subserviente, pedir auxílio de outro país. É uma vergonha. Professor Walter Mairovich ficou bravo. Vamos para o intervalo para a gente